Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível, somente creio. Jesus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. Tem nos dado saúde, Pai, física, espiritual, Pai. Ter abrido o nosso entendimento, Pai, para compreender o plano que o Senhor tem para com cada um, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por podermos estarmos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, Pai. Agradecer-te, Pai, porque o Senhor tem estado no nosso meio, Pai. Tem nos abençoado, Pai. Ó Deus. E nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, a vinda de cada um, Senhor. Os cânticos que já têm sido cantados, ó Pai, a músicas, hinos especiais, Senhor. Pedimos agora que o Senhor abençoe a leitura de Sua palavra, Pai. Mensagem que vamos ouvir, que o Senhor possa continuar falando com cada um de nós, ó Pai. Porque esse é o propósito da qual nós temos vindo aqui nessa tarde, Senhor. Não viemos aqui para ouvir um homem, Pai, mas para ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra que o Senhor tem enviado nesses últimos dias, Pai, para preparar uma noiva pura, maravilhosa, santa, Pai, para estar aquele grande dia na Tua presença, Senhor, na qual o Senhor comprou com o Seu sangue precioso, Pai. Obrigado, Senhor. Sabemos que os homens lhe deram ali uma coroa de espinho, ó Pai. Mas a Tua palavra nos diz que nós temos uma coroa ali também para esperar, Pai, esperando por nós, Senhor. E uma coroa de glória, Pai. Ó Deus, será tão maravilhoso, ó Pai. Ajuda nós chegarmos ali, Pai. Cada jovem, cada adolescente, Pai. Cada dona de casa, como eu sempre digo, cada chefe de família, Pai, porque sabemos que cada um individualmente tem uma responsabilidade, Pai, e o Senhor é que cuida de tudo, Pai, por isso te agradecemos. Também cuida do nosso pastor que está ali em São Paulo, ó Pai, demais dos seus colegas, abençoa, Senhor, cada um, Pai, que o Senhor possa continuar usando os Teus vasos, ó Pai, ó, em favor do Teu povo, Senhor, enquanto estamos aguardando a Sua vinda, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, ó grande Deus, amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Que Deus continue abençoando a cada um, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse irmão Ezequiel tem alguma coisa, irmão Ezequiel, era para... Não quer falar alguma coisinha? Pode? Tá. Vamos aproveitar então que estamos em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de São Mateus. São Mateus capítulo 18. Uma leitura bem conhecida, né? Que nós que estudamos a palavra de Deus, né? Lemos ela, sabemos que ela se torna conhecida, a palavra de Deus, né? Nós apenas que cada vez que nós lemos ela, nós sempre encontramos um ponto, né? E a gente deixou às vezes para trás, ou passar por alto, né? E aquilo nos frutifica cada vez mais, né? São Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, né? Diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal.
Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão a do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Pai, obrigado por sua palavra e que ela enriqueça os nossos corações uma vez mais nessa tarde, Pai, para que nós possamos prosseguir com uma fé, Pai, sobrenatural, Pai, com o poder, Pai, da palavra, enquanto estamos aguardando a sua vinda, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Os irmãos podem se sentar. Estava meditando um pouquinho aqui na mensagem, o sinal deste tempo, né? Que o rapaz que trabalha de pedreiro lá, ele passou por câncer, né? Mas ele venceu. Então ele está passando por trombose, né? De trombose numa perna, próximo do tornozelo. E esses dias ele tinha feito, porque saem umas bolhas, né? E ele tem que queimar aquelas bolhas, porque senão estoura, né? Ela estoura e sai sangue, se não correr rapidamente, porque ele toma remédio para afinar o sangue, né? Então é difícil de estancar o sangue, né? E o médico disse para ele, se estourar à noite, que ele não perceber, aquilo é fatal, né? Ele estava com muita dor, né? Ele tinha queimado aquilo, tinha feito o procedimento, né? Esperar 15 dias, creio que foi, para fazer uma revisão, né? E ele estava com muita dor. E então ele, quando fez a revisão, então o médico disse para ele que estava com infecção, né? Como é que não ia doer? Depois me falando para mim, né? Estava com infecção. Então a dor, nós sabemos que eu disse para ele, a dor é um sinal que algo não está bom, né? A febre, nós, né, às vezes é um sinal que algo não está bom, né? E nós sabemos, então, que nós vivemos sempre, né, embaixo de sinais, né? Que o próprio calendário, né, ele é um sinal, nos dá um sinal de tal dia, né? O relógio nos dá um sinal da hora, né? O que devemos fazer tal hora, e assim por diante, né? E a palavra de Deus também, né, para a nossa vida espiritual, Deus também deixou os sinais, né? E nós sabemos que o sinal da primeira vinda de Cristo, né? Ele enviou um profeta, né? João Batista. Foi o sinal, né? E nessa segunda vinda de Cristo, nós sabemos que ele também nos enviou um sinal, né? Um profeta mensageiro, né? Que William Marion Branham. Então, o maior sinal, né, para esta era é o profeta, né? Com a sua mensagem, né? E aqui no parágrafo 34, nessa mensagem, né? Não, inverti aqui, 43. Então, o profeta vem e nos diz assim, agora, Jesus veio exatamente sob o sinal que era para segui-lo. Como Moisés predisse que o Messias seria um profeta ungido, que o Senhor levantaria. E ele mostrou claramente que ele era esse profeta. E agora, esses fariseus vêm até ele e dizem, mestre, nós buscamos um sinal de ti. Ele disse, num lugar, ó, ele disse, se vocês quiserem ler isso, né, isso é Mateus 16, versículo 1 a 3, né? Eles lhe pediram novamente um sinal.
Ele disse: vocês, né, vocês fariseus, cegos, hipócritas, vocês saem e veem o pôr do sol e vocês dizem, amanhã vai estar claro. Se estiver um pouco vermelho e sombrio, vocês dizem, será um mau tempo. Disse: vocês hipócritas, vocês podem discernir a face dos céus, mas não podem discernir o sinal do tempo. Eles deveriam ter conhecido isso. Então, nós vimos que, né, quando Jesus estava ali, né, esses fariseus, né, que era a vinda do Messias, né, a vinda, né, messiânico, né, e João tinha vindo, né, e eles foram muitas vezes ali ter com João, né, mas eles nunca puderam reconhecer, né, que João era o sinal, né, para a vinda de Jesus, né. E quando Jesus veio, o profeta vai nos mostrar mais adiante, né, que eles estavam ali da mesma forma e eles não estavam conseguindo ver isso, né. Diz aqui, ó, agora, se este Espírito Santo, ó, vindo nesses últimos dias, tem que ser exatamente a vida de Cristo na igreja. Veja, e o mundo querer dele ou dizer uma palavra contra ele, ó, pela autoridade da palavra de Deus, será destruído. Então vocês veem o que o mundo tem feito. Então o julgamento de Deus que vai derramar do céu está exatamente em ordem agora mesmo, né? Então, por isso que o cristão, né, ele busca continuamente a presença de Deus, né? Que Deus reine em nós, né? O Espírito Santo. Porque se alguém, como diz o profeta aqui, se alguém criticar alguma coisa assim, nós não temos nada, né, a dizer, né? Porque o próprio Espírito Santo, né, vai trabalhar através disso, né? Quando nós estamos, né? Porque o verdadeiro cristão, nós sabemos que ele tem fome e ele tem sede pelas coisas de Deus. Porque Deus colocou isto dentro de nós, né? Porque as pessoas, elas, como diz o profeta, elas tentam saciar essa sede muitas vezes com churrasco, com bebidas e tantas outras coisas, com cigarro, né? E outros, até mesmo nas drogas, né? Porque há uma sede ali, né? E eles tentam saciar essa sede com outras coisas. Quando essa sede é para ser saciada, essa fome, com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Amém? Né? Porque nós desejamos ter esse poder de Deus, né? Desejamos ver Deus sempre sendo manifestado, né? Então, por isso que nós temos que continuamente buscar a presença de Deus, não simplesmente só para as nossas vidas, né? Mas para a vida de toda a igreja, né? E de todos aqueles que nos cercam, né? Eu estava dizendo ontem, né? Porque a noiva de Cristo, nós nos consideramos a noiva de Cristo, né? Estamos nos esforçando para permanecer como a noiva de Cristo, né? E a noiva de Cristo, como diz o profeta, ela é misericordiosa, né? Aleluia. Ela não condena, né? Ela quer simplesmente trazer para dentro. Aleluia. Então, vimos então que o profeta nos mostrando aqui que esse julgamento sobre o mundo, né, está em ordem, está pronto, né? Nossa nação, nossas cidades, nosso mundo estão prontos para o julgamento. Estou certo de que é mais tarde do que pensamos. Ele disse que teria que abreviar o tempo por causa do eleito, né? Quer dizer, tudo está pronto, né? O julgamento está pronto, né? Né? O diabo já foi julgado, né? Só falta a condenação, né? Mas Deus está esperando ainda a noiva se aprontar, né? Porque quando o último que entrar, nós sabemos que ele virá e levará a sua noiva. Aleluia, né? Porque a mensagem, ela já tem vindo, né? Que é o sinal. Então nós temos que nos aprontar. Veja. Ele disse que teria que abreviar o tempo por causa do eleito. Ou não haveria
nenhuma carne salva, né? Mas ele sabe que, né, por isso que ele derramou seu sangue, né? Não ia derramar seu sangue em vão, né? Sofrer tudo aquilo que ele sofreu, né? Se não tivesse ninguém que se salvasse, né? Ele sabia que tinha alguém que desejaria ser salvo, né? E nós estamos aqui nesta tarde, né? Somos os que desejamos ser salvos. Aleluia. Então vejam. Basta pensar que dia após dia, ó, ano após ano, está ficando pior. Olhe a santidade de vocês, gente, diz o profeta, né? Olhe a santidade de vocês, gente. Povo pentecostal, como a corrupção tem entrado nas igrejas, a agitação acontecendo. Olhe, né, ele fala sobre as mulheres, né, que cortam o cabelo e tudo que esse tipo de roupa. Quero pular aqui um pouquinho. Ó. Diz o profeta, é uma abominação para Deus. Ó, você diz, ó, são metodistas, são os pentecostais. Exatamente isso. Ó. São todos eles, vejam. Por que isso? Ele pergunta. Ó. Vocês gostam dos seus programas de televisão mais do que se importam em ler a Bíblia. Vejam, vocês fazem daquelas pessoas seus exemplos ao invés da palavra de Deus. Vê? Agora, ó, tem que ser o julgamento. Né? Então é isso que, né, nós devemos ter cuidado, né? Que muitas vezes, né, nós se envolvemos mais com programas, né, e daqui e dali, né, e a Bíblia fica ali na estante, né? Nós pegamos talvez só para o culto, né, o culto de oração, né, e assim por diante. Não. O profeta diz que um verdadeiro cristão, ele lê a Bíblia todo dia, né? Nós temos a mensagem também, né? Ora, né? E vai à igreja, né? Ele diz, vai à igreja, né? Veja, o profeta, ele diz, né, se você está numa cidade e naquela cidade não tem a sua igreja, né, vai em qualquer uma. Se alimente daquilo que você sabe que é correto, né? Mas vai, ele sempre aconselhou isto, né? Agora, ó, Jesus lhe disse que haveria um sinal. Ele falou sobre os sinais do último dia, né? Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, que o Espírito de Deus seria revelado nos últimos dias em carne humana. Né? Jesus, né? Que seria capaz de discernir os pensamentos que estão na mente, no coração. Né? Agora, a Bíblia diz que a palavra de Deus faz isso. Hebreus 4, a palavra de Deus é mais forte, mais poderosa e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da medula, dos ossos, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a razão. Ó, Jesus era a palavra no princípio, São João 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Né? E hoje, em forma de Espírito Santo, né, ele ainda habita entre nós. Né? Veja. Ó. Esta é a razão pela qual ele podia olhar para eles e perceber seus pensamentos. Né? Porque podia chamar eles de hipócrita, né? Porque ele conhecia os pensamentos, né? E sabia que eles não vinham ali para aprender alguma coisa, para desejar ser salvo, né? Não mais, né? Para ver se pegavam Jesus, né? Em alguma razão, né? Para apedrejá-lo, para crucificá-lo, né? Mas antes de chegar a hora, né? Eles não puderam fazer isto, né? Veja, essa é a razão pela qual ele podia olhar, né? Para eles e perceber seus pensamentos. Essa é a razão que ele poderia dizer à mulher no poço. Veja que, ó, você tem 5 maridos. Essa é a razão que ele poderia dizer para Filipe
Quando trouxe Natanael, ele disse a Natanael: eis um verdadeiro israelita, quem não há falsidade. Ele disse: Rabi, quando o Senhor me conheceu, disse: antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Natanael estava, talvez, Filipe conhecia bem Natanael. Numa outra mensagem o profeta nos mostra isso. Eles eram bem conhecidos, E quando Natanael conheceu Jesus, ele lembrou do seu amigo. Eu acho que ele também precisa, E talvez Natanael estava lá embaixo daquela árvore, talvez orando, E por isso Jesus pôde ver, porque ele estava em oração, Jesus sempre vê quando nós estamos em oração. Eu te vi, Agora, apto para discernir os pensamentos, tantos lugares nas Escrituras, se identificando. Aquilo não foi para os gentios, Em nenhuma vez ele se identificou aos gentios naquela maneira. Examina as Escrituras. Em nenhuma vez. Assim é hoje, compreendem? Os gentios tiveram 2000 anos de estudo e teologia. Ele tomou um povo dentre os gentios para seu nome. Graças a Deus, E nós estamos contados nesses nomes, Nesse povo, Porque nós levamos o nome de Jesus. Aleluia. Veja. Ele tomou um povo. Mas agora é chegado o tempo em que isso tem que acontecer antes de descer fogo, como foi em Sodoma. Então, nós temos que nos preparar, que nós temos o sinal, já tem vindo, E, como Sodoma, antes que pegou fogo Sodoma, ali veio o próprio Deus falando com Moisés, Aliás, com Abraão, E veja aqui, E agora nós sabemos que essa terra, a condenação dela é o fogo, No livro do Apocalipse nos fala, que essa terra, tudo está reservado como um tesouro para o fogo, Mas antes disso, Deus tem um povo para tirar. Aleluia. Louvado seja o nome desse grande Deus. Veja aqui, Aqui, estava Jesus, com suas identificação, sinal confirmado, um sinal escriturístico para o povo. Isso que ele mostrou lá, voltou lá no Velho Testamento, e mostrou assim como um outro sinal ele não ia fazer, Eu estava meditando ontem ali, porque Deus ele não faz palhaçada, Ele conhecendo ali, então, veja, Mas ele apontou lá para Jonas, porque vê que aquele povo, talvez eles não criam em milagre, E para um homem viver dentro de uma baleia, no fundo do mar, 3 dias e 3 noites, é só um milagre. Não tem maneira, Então Jesus apontou, assim como Jonas, O profeta vai falar mais adiante, eu creio. Vejam. Você já viu algumas vezes as pessoas, que são descrentes, diriam isso a você, Se for verdade, eu sei de fulano de tal, bem ali na rua, se ele os curar, bem, você pode ver que é Satanás, desafiando, A mesma coisa, você sabe que eles disseram, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Eles colocaram um pano em volta da cabeça dele e disseram, esses sujeitos dizem que ele é um profeta. Eles bateram na cabeça dele com um pau, com um pano cobrindo sua cabeça, disseram, agora profetize e nos diga quem te bateu. Enquanto eles passavam o pau de um para o outro, diziam, nós creremos em ti, mas veja, Deus não faz palhaçada para ninguém. Jesus disse, eu faço somente aquilo que o Pai me mostra, vem? E isto é certo,
E é assim que é um verdadeiro servo de Deus, sempre obediente ao seu mestre. Vem, não para se mostrar ou dizer alguma coisa para exaltar alguém, mas para ser honesto e verdadeiro com aquele que o enviou. Esse é o verdadeiro servo de Cristo. Amém. Aleluia, né? Então, né, nós temos reconhecido isso, né? Deus tem nos mostrado que nós viemos dele, né? Nós somos enviados dele, né? Então, né, nós somos obedientes a esse mestre, né, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E vemos aqui então que esse povo cego, né, eles, veja, com um pau ali batendo na cabeça de Jesus, né, e dizendo, vamos ver, né, e tamparam a cabeça dele com um pano, dizem, vamos ver se ele verdadeiramente ele é um profeta, então ele vai saber qual de nós que bateu, né? Mas ele não faz palhaçada, né? Aleluia, veja. Ó. Como Eliezer, né? Dá um exemplo aqui, ó. Um representante vindo da parte de Abraão, veja, para pegar a noiva para Isaac, ó, a bela Rebeca, ó, obediente, um modelo de servo. Vejam, ele estava ocupado nos negócios de seu senhor, sozinho. Que tipo do Espírito Santo hoje, ó, a mesma coisa, ó, pegando a noiva, veja, no tempo do entardecer, quando as luzes estão se apagando, né? O mundo, né, cada vez se aproximando mais das trevas, né? Mas o Espírito Santo, o profeta, né, que é um tipo do servo de Abraão, né, Eliezer, né, que foi buscar uma noiva, né, e ele, né, sozinho, né, não pediu nem para A, para B alguma informação, não, né, ele apenas simplesmente ele fez um propósito para com Deus, né, e aquela que chegou ali no poço, né, que as moças iam buscar água ali, e aquela que eu pedir água e ela me der água e também oferecer para os meus camelos, né? Essa é a esposa para o meu senhor, né? Para Isaac. Mas veja, né? E dar água para camelo era um serviço bastante pesado, né? Porque um camelo toma bastante água, né? Mas ela não estava olhando para o tamanho do sacrifício, né? Deus estava falando com ela, né? Aleluia. E esse era o sinal, né, que Eliezer pediu para Deus, né? Veja. Agora, eles quiseram ver um sinal, ó, embora ele tenha sido identificado através de todos os sinais escriturísticos. Ainda assim, eles não quiseram acreditar no sinal, né? Porque eles tinham todos os pergaminhos lá, né? Tudo o que falava a respeito, né, da vinda, né? Eles tinham, mas quando estava ali na frente deles, né, eles não puderam reconhecer que era a palavra de Deus, né, que era a profecia se cumprindo, né, o sinal, né, sendo manifestado. Veja, ó, eles queriam que ele fizesse palhaçada. Estão vendo? Esse é o mesmo tipo de espírito que disse, ó, se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que jamais tropece em alguma pedra. Eles te sustentarão, ó. Mas ele não estava tropeçando em uma pedra, né? O diabo tentando passar a conversa, né? Mas Jesus não estava tropeçando em uma pedra, né? Vê, ó. Certamente, ó. E ali ele também disse, ó, se vocês notaram, quando ele estava sobre a cruz, e assim por diante, agora, ó, esse espírito aqui estava naqueles fariseus, dizendo, nós buscamos um sinal. E ele disse, uma geração perversa e adúltera busca um sinal. E ele, ó, Deus, em todas as eras, tem dado sinais ao seu povo, né?
Mas o povo de Deus, né, conhece os sinais, né? Mas aqueles homens, né, que estão buscando coisas para si, né? Estavam interessados nas suas leis, né? Eles não puderam ver isto, né? Ó. E sem fazer nada, ó, Deus envia um sinal. Ele sempre envia um sinal primeiro. E ele prometeu que faria a mesma coisa, porque ele não pode mudar. Então, quando nós vemos o fim dos tempos aparecendo e os sinais do fim do tempo, até mesmo o último sinal que foi prometido, ó, antes de Sodoma pegar fogo, ó, nós temos tido regozijo, nós temos tido as estrelas abaladas nos céus, temos tido guerras e rumores de guerras, temos tido terremotos em diversos lugares e todas essas coisas. Os dons do Espírito têm retornado para a igreja, temos tido todas essas diferentes manifestações, grandes cultos de cura e coisas, mostrando, ó, isto tudo são sinais. Aleluia. Ó, mas o último sinal, né, haverá um último, né, como teve ali para Sodoma. Ó. Mas o último sinal, exatamente antes dos gentios serem queimados, ó, o sinal foi Deus manifestado em carne humana. Né? Apareceu ali para Abraão, né? Veja. Exatamente, ó. E Jesus disse que seria assim no seu retorno. Agora, nós devemos ter cuidado e nos endireitarmos só com Deus. Certifique-se que você está certo. Amém? Agora, ó, eles eram os judeus, sempre foram dependentes de seus sinais. Vocês sabem? Ao invés de teologia e discursos, eles tinham que confiar em sinal. Porque o real e verdadeiro crente sempre crê que Deus é um Deus de poder. Amém. Aleluia. Ó, e onde Deus está, os sinais têm que acontecer. Vejam, ó, vocês, ó, é como bater numa peça de aço quente, ó, numa bigorna. Vejam, vocês, ó, as faíscas têm que voar. Isso reflete, ó, em qualquer lugar, ó, onde Deus está. Isto também acontece. Há sinais e maravilhas. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Ó, o ministério, ó, por todo mundo, vejam, esses sinais os seguirão. Sinais sempre, ó. Deus sempre dá sinais, como Ele fez no princípio, e os dá em todas as gerações até o fim. Né? Estava observando, né, o que é um sinal. Vi aqui. Manifestação que permite reconhecer ou prever alguma coisa. Né? Ou, ó, combinação entre duas ou mais pessoas que consegue determinada, ó, informação, né, que carrega determinada informação, né? Então, tudo, né? Às vezes você não precisa falar, né? Só os sinais, né? Mostram o que você deve fazer, o que você não deve fazer e assim por diante, né? Aleluia. Veja. Então, mas, ó, Noé disse, ó. Aqui, ó. Ele disse, ó. Aqui, ó. Ele fez isso no tempo de Noé, ó. Noé fez um sinal para aquela geração, né? E qual é que era o sinal, né? A construção da arca, né? Ele foi um fanático, né? Chamavam ele fanático, aos olhos do mundo. Para o cientista, ora, a mensagem dele não combinava em nada com o entendimento científico deles.
Ele disse: cairá água dos céus e inundará a terra. Eles poderiam ter a habilidade de fotografar a lua, ou com seus radares, ou o que quer que seja. Eles disseram: não há água alguma lá. Eu posso provar cientificamente que não há água nenhuma lá. Os cientistas poderiam ter dito, né? Mas Noé disse: Deus é capaz. Aleluia. Se não houver nenhuma água ali, ó, Ele é o Criador. Ele pode colocar a água ali, ó. E Ele sabe como fazer isso, né? Nós às vezes queremos, né? Mas é impossível isso, né? Como, né? Mas Deus sabe como fazer, né? Temos apenas que confiar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ó. Veja, ó. Porém, ele foi um sinal, ó. Ele prosseguiu construindo uma arca, né? Ele não deu razão, não, vocês têm razão, né? Não vai, vocês olharam aí, não tem água, então eu vou parar de construir, não. Ele cria em Deus. Nós cremos em Deus, né? Não importa o que o mundo diga ou atua, né? Mas nós continuamos crendo em Deus. Ó. Mas ele construiu, ó, de todas as formas. Ele foi um sinal para aquele povo. Bem, ó, Moisés foi um sinal no Egito. Quando eles viram aqueles grandes milagres e assim por diante, Salomão também, né? Lá embaixo, ó. Então, ó, nós encontramos aqui, ó, que eles chamaram Jesus, ó, o sinal que ele estava dando para eles, o verdadeiro sinal profético de suas escrituras. Agora, há muitos sinais que não são sinais escriturísticos, né? Então, por isso que temos que discernir, né, o que é escriturístico e o que não é. Nós devemos ter sinais escriturísticos. Eles têm que vir, ó, com assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Ó. Desde a Bíblia, ó, veja. Então, ó, saberemos que isto está certo, naturalmente. Há muitas coisas que vêm com esses sinais, ó, que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele desejar. Ele é Deus. Ó, mas eu sei que Ele cumpre sua palavra. Então eu quero ver os sinais de acordo com a sua palavra. Então eu sei que isso é verdade, porque é a palavra. Aleluia. Porque eles não quiseram acreditar que aquilo era um sinal escriturístico. Eles tinham que encontrar uma resposta para o povo. Então eles disseram: é a mente dele. Ele está possuído por um demônio. E ele é chamado, ó, eles o chamaram Belzebu. E eles o estavam, ó, repreendendo por aquilo. Como será quando ele vier novamente? O profeta pergunta, né? Observe. Ele mencionou Jonas, assim como foi nos dias de Jonas, referindo-se a Jonas, assim será no filho, ó, na vinda do Filho do Homem. Agora, muitas pessoas condenaram Jonas. Eu não condeno Jonas. Vocês sabem? Eles dizem: bem, ele é um Jonas. Vocês já ouviram essa expressão. Mas você não deve fazer isso, cristãos. Você não deve condenar os servos de Deus. Jonas foi um profeta, ele não estava fora da vontade de Deus. Ele fez exatamente o que tinha que ser feito. Ele devia fazer aquilo, ó, como um sinal. Tudo acontece, ó, não apenas por acontecer, acontece por um sinal. Aleluia, né? Então, né, sempre digo que muitas coisas na nossa vida, né, na vida do cristão, né, ou na vida de qualquer um, né, o que está acontecendo é tudo
tem que ver o propósito, né? O que Deus está falando, o que Deus está requerendo, né? E então nós nos alinhar com Deus, né? Colocar aquilo em ordem, né? Para responder aquele propósito, né? E ele dá um exemplo aqui, certa vez, vou voltar um pouquinho aqui, porque, na verdade, claro, né? Nós observamos, né? Mas por que Jonas não foi obediente, né? Não, mas tudo isso era para um propósito, né? Veja, certa vez, um profeta teve que se casar com uma prostituta, ter filho com ela, o outro deitar de um solado, para trazer, por 340 dias, então deitou do outro lado, e outro tirou suas roupas, e tudo isso foi feito como sinal, né? Veja, creio que Oséias, né? Deus, né, mandou-lhe fazer isso, né, para mostrar a condição que estava o povo, né? Veja, E Jonas teve que fazer aquilo como sinal, recordem? Abraão teve que se casar com Agar, contra sua própria vontade, quando Sara deu sua serva, mas ele a recusou. Porém, Deus apareceu para ele e disse: escute, Sara, porque a livre não será herdeira com a escrava. Aleluia. Ela tinha que expulsar a criança. O que foi aquilo? Um sinal. Tudo isso são sinais. Deus faz coisas como sinais. E Jonas foi um sinal. Agora, preciso observarem. Jonas se refere a isso. Aqui, uma ímpia, perversa e adúltera geração pede um sinal. E eles o terão. Por quê? Como o profeta Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, da mesma maneira o Filho do Homem, veja, estará no seio da terra por 3 dias e 3 noites. De que Jonas foi um sinal, então? Ele foi um sinal da ressurreição, certamente. Aleluia. Agora, se já houve uma geração pervertida, é a que nós estamos vivendo. Sabemos disso. É pervertida mentalmente, fisicamente, sexualmente. Né? A geração, né, fora, que estamos, né, veja como, né, totalmente fora, né, do normal, né, que até mesmo entre eles não estão se entendendo. Né? Isso é um sinal, né? Veja. Tudo é pervertido. Uma geração perversa, incrédula. Mais do que jamais houve, eu penso. Eles são o tipo eclesiástico de incrédulos e essas são os mais difíceis de lidar. E aí ele conta, né, que ele sendo um missionário, né, ele indo ali na África, em muitos lugares, né, e as pessoas que reconheciam Deus, que aceitavam, né, Jesus, né, eram as que menos não sabiam nem qual que era o braço direito do profeta e nem qual que era o braço esquerdo. Mas aqueles mais educados, como ele disse, né, tinham um pouco de conhecimento, né, eles ficavam mais para trás, assim, né, veja, diz aqui no parágrafo 64. Agora, vejam hoje estão, o sinal que esta geração perversa, na qual estamos vivendo, verá. Será o sinal da ressurreição? Ele não disse que não haveria uma geração perversa. E adúltera pede um sinal. E eles receberão o sinal de Jonas, a ressurreição. E nessa geração perversa, adúltera e pervertida na qual vivemos mundialmente, não pense que vocês os encontrará somente em Nova York. Não estão somente ali, eles estão por todo o mundo.
Não pense que a América é o único lugar onde vocês os encontram. Eles estão por toda parte, certamente. Geração adúltera, vejam, serão eles que vão receber o sinal da ressurreição. Aleluia, né? Então, né, vimos que, como aqueles fariseus ali naqueles dias, né, eles viram a ressurreição de Jesus, né? Uns até disseram, não, verdadeiramente ele era o Filho de Deus, né? Diz o profeta, então, e essa é a condição do mundo hoje, né? Essa geração perversa, né? Porque vai haver uma ressurreição, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E nós que estaremos vivos, né? Estaremos vivos, num abrir e fechar de olhos seremos arrebatados, né? Mas os que ficam vão ver isto, né? Então, que Deus possa continuar nos ajudando, né, irmãos, né? A nós mantermos alinhado, né? Vamos colocar de pé, creio que era isto. Deus, eu creio que espero que isso tenha ajudado a cada um, né? A nós é apenas mais um reforço, né, para nós manter observando os sinais, né? Eu quero pedir para